Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Como criar um gráfico interativo para comparar valores no Excel? Essa foi a dúvida de um dos nossos alunos do curso e vou mostrar aqui, compartilhar com você esse tipo de solução para criar gráficos interativos e comparar valores nos seus relatórios e aí nas suas planilhas no Excel. Então vamos lá, planilha na tela! Olha a nossa planilha aí. Mas você está falando, mas cadê o gráfico, professor? Você não vai mostrar o gráfico? Não, não vou mostrar o gráfico agora não. Porque a gente vai fazer do zero, passo a passo. Cada etapa você vai falar, puxa, não imaginava que dava para fazer isso. Poxa, estou aprendendo isso, é isso que eu quero fazer. Então, qual que é o resultado final? Muita calma nessa hora, porque primeiramente a gente vai entender o tipo de tabela que a gente tem, o tipo de planilha e como criar essa solução ali para você aplicar nos teus gráficos, caso seja a sua necessidade, tá bom? Olha só nossa planilha, vou aumentar um pouco mais o zoom. O que é importante de entender aqui, nós temos duas tabelas, que era essa necessidade do aluno. Ele tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e depois tem os anos e precisa fazer um comparativo de mês a mês, de ano a ano ali, ok? Aí ele tem aqui o valor de 2019, 2020, 2021 e aqui tem os valores de Rio de Janeiro. Como que ele faz esse comparativo aqui? Né? Porque essa tabela aqui, ela será a tabela responsável por gerar o gráfico, ok? Então aqui, ó, até se você quisesse apagar, apagaria, né? Ó, e nessa área a gente vai ter que montar essa área auxiliar para fazer o gráfico, ok? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel aqui no canal para você. Então vamos retomar? Bom, olha o nosso exemplo aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou colocar aqui, eu vou tirar um pouquinho do zoom, tá, gente? Senão o professor não vai ficar aparecendo um pouco em cima da tabela. Aqui a gente vai ter, ó, vamos colocar aqui, cadê, ó, SP e o RJ, tudo bem? Então quer dizer, eu preciso digitar o ano para trazer essa informação. A gente consegue fazer isso? Consegue, tá? Outro detalhe importante, aqui, ó, você pode colocar, ó, janeiro, né, ó, vem aqui, ó, clica aí, arrasta, que você vai ter os meses ali, lindo e maravilhoso. Então quer dizer o seguinte, quando eu digitar o ano, tem que trazer os valores aqui, tudo bem? Mas você deve pensar, poxa, qual função que a gente pode utilizar? Tem diversas funções do Excel que você pode pensar em fazer para trazer esse resultado para você. Pode ser o índice, pode ser o desloque, pode ser o PROC-H, enfim, tem diversas funções. Eu vou utilizar primeiramente nesse exemplo o PROC-H para você ver como que você pode utilizar, tá? E depois vamos conversando ao longo desse vídeo para tirar essas dúvidas aí. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, gente, que é, ó, diminuir um pouquinho só para não ficar tão em cima ali a área. Eu preciso trazer então o primeiro valor de 2019 de São Paulo. Então aqui, ó, se eu fizer o PROC-H, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que procurar o valor de janeiro ou PROC-V? O que você imagina? PROC-H, professor? PROC-V? O ano é 2019, você vai utilizar o PROC-H sim, tá? Então você vai procurar o valor de 2019, vamos travar o intervalo com a tecla F4, lembre que você tem do F1 até o F12 lá na parte superior, pressiona o F4 para pressionar ele. Se o teu teclado, pessoal, se pressionar o F4 não funcionar, pode ser que você tenha que pressionar o FN, ou você tem até aquela tecla, os teclados do Microsoft F-Lock, para travar o F e você executar ali o F4, tá bom? Ponto e vírgula. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a nossa tabela, o nosso intervalo aqui, ó, este intervalo, vou travar ele, ponto e vírgula. Qual que é a linha? Então, quando ele encontrar, ó, o valor de 2019 na tabela de São Paulo, o que ele tem que fazer? Tem que trazer aqui o segundo valor, porque o primeiro valor é o 2019, o segundo valor seria aqui
265, correto? Então aqui no número do índice de linha, eu poderia colocar 2, ponto e vírgula 0, que a correspondência é exata. Eu vou fechar e vou dar um Enter, ó, 265. Se eu colocasse aqui, ó, 2020, 178. Se eu colocar 209, ó, 209 não tem, professor, é 2021. 2021, 209, tá? Então é o PROC-H. Só que você vai pensar, poxa, eu vou clicar aqui e arrastar. Só que ele vai repetir. O que você pode fazer aqui nesse caso? Olha só, você vai ter que vir aqui digitar 1 a 1. Se você quiser, ó, colocar ó, linha 3, vem aqui depois linha 4. Você pode, mas eu recomendo? Não. Eu recomendo que você faça o seguinte. Aqui quando a gente for fazer a função, pessoal, aqui onde está o 2, eu vou colocar lin A2. O que o lin A2 faz? O lin A2 ele vai trazer o número 2. O comando lin retorna a posição da linha do intervalo de célula que você informar, tá? Então vou passar aqui, ó, é o 2. Vou vir aqui, clicar e arrastar. Olha o que ele fez. Trouxe todo mundo. Então quando eu coloquei igual lin A2, ele retornou o 2. Se eu clicar e arrastar, ele vai trazer a sequência pra gente. 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tudo bem? Vamos mudar o ano aqui, ó. 2019. Olha lá, trouxe os valores de 2019 de São Paulo. A mesma ideia, pessoal, desse PROC-H, eu vou aplicar aqui no Rio de Janeiro, ó. Igual PROC-H. Vou localizar o valor do ano. Vamos travar ele, ponto e vírgula. Qual que é a matriz da tabela? Vamos pegar os valores aqui da tabela do Rio de Janeiro. Vamos travar o intervalo, ponto e vírgula, lin A2, que é o retorno da segunda linha que a gente precisa. Ponto e vírgula, o que eu faço agora? Correspondência exata. Vamos fechar? Prontinho. Se eu clicar e arrastar, agora eu tenho os valores aqui. Então todo esse passo a passo que a gente fez do PROC-H é para criar uma tabela que vai permitir realizar a comparação dos valores no ano escolhido. Então se eu selecionar esse intervalo aqui, ó, for lá no inserir, vamos fazer aqui o gráfico agora, ó. Fiz o gráfico, olha o gráfico criado. Tá aqui, ó. Se eu mudar o ano aqui, ó, vamos lá, ó, 2020. Acabou de mudar os valores do gráfico também. Esse que é o propósito desse gráfico interativo que a gente está utilizando para comparar valores. Esse tipo de solução poderia ser aplicado, pessoal, a diversos outros tipos de valores, tipos de tabelas que você tenha. Aqui a gente está pegando o exemplo do aluno e compartilhando com você, para você ter uma noção de como que a gente se preocupa com o aprendizado do nosso aluno. Então, o nosso aluno trouxe essa dúvida, ajudamos ele e agora eu estou montando um vídeo para compartilhar com você aqui no canal, para você conhecer um pouquinho mais. Se você quer aprender Excel, vem aqui na descrição, tem o link, o primeiro link, www.cursodeexcelonline.com. No curso você aprende isso e muito mais e conta com o meu apoio para te ajudar, tá bom? Então tá aqui a informação, você vai pensar, poxa, a pessoa vai ter que vir aqui digitar o ano? Não. Ela não vai ter que vir digitar o ano. Você vai vir aqui na guia desenvolvedor, ok? Professor, o meu não tem. Se não tem, o que você tem que fazer? Você tem que adicionar essa guia. Para adicionar essa guia, você pode vir aqui, ó, em arquivo, né, ó, opções, e aí você tem aqui, ó, personalizar faixa de opções, tudo bem? Aí tem guias principais, habilita a guia desenvolvedor que vai estar aqui, ok? Vamos fechar? Bom, tô com a guia ali, então eu vou no inserir, só que agora, pessoal, eu vou utilizar o controle de ActiveX, eu não vou utilizar controle de formulário. Por quê, professor? Muita calma nessa hora, tá? Vamos pegar isso aqui, ó, caixa de combinação, controle de ActiveX. Eu vou desenhar ele aqui na parte superior mesmo, ó, de propósito, tá? E vou explicar para você o trabalho que a gente vai ter agora de configuração. Primeiramente, eu vou vir aqui numa área, ó, vou colocar os anos, ó, 2019, 2020, 2021. Tudo bem? Esse objeto eu vou configurar agora o intervalo dele para reconhecer o ano. Então eu vou vir agora aqui, ó, propriedades, tá? Aqui em propriedades ele tem diversas propriedades. Você vai localizar um cara chamado aqui, ó, list fill range. List fill range quer dizer o quê? O intervalo de células. Qual que é o intervalo de células que você vai passar para localizar os valores? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, é o G13, então ó, digitar G13, 2 pontos, até o G15, ok? Ó, G15.
Qual que é o vínculo de célula? O vínculo de célula eu vou pegar aqui, ó, a célula de cima, ó, G12, tá? G12, tá bom? Então o linked cell é a célula vinculada, ele vai vincular o valor aqui. Eu poderia vincular aqui, pessoal, nessa caixinha aqui, ó, no L5. Então vou vincular no L5, vai? Que é onde vai guardar o valor, ó, L5. Essa célula aqui, ó, que tá o 2020, tá, ó, coluna L e linha 5, tá bom? Feito isso, pessoal, olha só. Vou vir aqui no objeto, ó, vou ajustar um pouquinho aqui, ó, a altura dele que tá com bastante zoom, né, ó. Você vai ver que ele tá grande, né, ó. Vou tirar do modo de design. Quando eu venho aqui e clico, ó, olha lá, ó. Ele tá fazendo isso. Aí você fala, poxa, professor, por que que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso porque a informação que ele tá trazendo, pessoal, é uma informação de texto. Então aqui, essa informação, né, ó, esse valor que a gente está visualizando aqui, ele está como texto. Será que resolve ouvindo aqui e passando ele para número? Olha só, ouvindo aqui, ó, cadê, ó, clicando na setinha e converter em número, resolve no primeiro momento. E no segundo momento? Olha lá, toda hora você vai ter que fazer isso? E agora? O que que você pensa? Que esse foi o problema do aluno quando utilizou esse tipo de recurso, tá? O que que você pode fazer, pessoal? Essa célula que a gente utilizou no controle de formulário, ela traz porque muitas vezes o pessoal pensa, poxa, o professor está usando o ActiveX. O ActiveX, o controle, ele vai trazer essas informações como texto. Isso que é importante de dizer para você, tá? Então, se ela está trazendo como texto, ele está trazendo aqui como número. E está sendo um problema para o Excel. Até você pode pensar, poxa, mas se eu vier aqui e converter em número, não resolve o problema. Você precisa trazer a informação aqui como número. Então, quando a gente clicou aqui nele, olha lá, não tem aquela caixinha de propriedades? Não tem aquele linked cell? Olha o linked cell aqui, ó. Vamos pegar ele aqui de novo, ó. Linked cell. Eu vou colocar agora aqui, ó, no H13, tá? H13, vai ficar aqui do lado. E vou dar agora, ó, Enter, tá bom? Fecho aqui, tiro do modo de design. Então, quando eu venho agora aqui, ó, aqui no H13 tá o valor vinculado, tudo bem? Então, aqui que eu vou fazer, ó, vou colocar igual, clico nesse valor, vezes 1. Quando eu multiplicar por 1, eu converto isso em número, tá? E aí eu consigo agora, ó, conforme eu clico, ele localizar a informação que a gente precisa para a composição visual do gráfico. Olha que bacana! E você imaginando que ia ficar daquele jeito sem resolver o problema? Não, eu estou mostrando um passo a passo de como que você pode resolver esse tipo de problema. Vamos tirar um pouquinho do zoom, ó. Vou ajustar o gráfico agora aqui, ó. Ok, ó. Tudo bem, ó. E aí depois aqui a gente pode agora, ó. Deixa eu pegar o objeto. Modo de design, propriedades. Deixa eu falar um pouquinho das propriedades aqui do elemento, tá? Deixa eu clicar nele aqui novamente. Ele tem algumas configurações, tá, pessoal? Você viu que apareceu em maior, tudo, né, ó. Ele tem aqui, ó, dados. Ele tem, ó, text aqui, ó, o texto que tá 2021. Tem o nome do elemento. Essas propriedades, para você entender, são propriedades, pessoal, que a gente tem na configuração dos elementos no VBA, tá? Então esse objeto do ActiveX são os elementos de VBA, mas a gente pode colocar sim eles nas planilhas através da guia desenvolvedor e fazer alguns ajustes. Por exemplo, olha só o item de fonte aqui, ó. Vou vir nele, ó. Aqui tá o tamanho 20, aí eu vou colocar no tamanho 10, tá, ó. Aí você vai falar, ficou pequenininho, ó. Aí eu ajusto ele, ó, para um tamanho que fique mais agradável e eu posicione aqui. E aí eu vou fazer agora o ajuste do gráfico, ó. Comparação de resultados. Aí, ó, coloco a informaçãozinha aqui, vou dar um Ctrl N, vamos pegar aqui, ó, vamos mudar a fonte, ó, Segoy, o I que eu estou trabalhando. Aí você já conhece um pouquinho, né, que se você já está aqui no canal, você já sabe os ajustes que o professor faz, né, para ficar com um visual um pouco mais profissional no gráfico, tá bom? Ó, olha lá, ó. Colocar aqui Ctrl N, trazer um pouquinho mais para cá, aumentar um pouquinho mais aqui, ó, o espaço, e o objeto do ano eu vou deixar aqui, ok, ó? Ó como ficou o nosso gráfico aí, ó. Um exemplo, né, ó. Vamos ajustar aqui um pouquinho mais a altura do resultado que a gente pode desejar para colocar no nosso objeto.
Aqui, ó, se você quiser pegar o design do gráfico e alterar as cores, ó, você pode chegar em outras composições de cor que você achar um pouco mais interessante para o gráfico. Mas eu dei preferência aqui para mostrar primeiramente a você o uso, né, do controle ActiveX para criar esse gráfico dinâmico, esse gráfico interativo, e você ter a possibilidade, né, ó, deixa eu fechar agora aqui, ó, deixa eu ir lá no, cadê o objeto? Vamos pegar o formato de, cadê ele aqui, ó, o objeto aqui, ó, desenvolvedor, eu vou tirar do modo de design, para você ter, ó, essa configuração. O único detalhe no ActiveX é isso, se você estiver utilizando uma informação de número, entenda que o resultado que ele vai trazer para você é um texto, e você, para fazer a conversão de número, né, do texto em número para número, você tem que multiplicar por 1, que ele vai fazer essa conversão para você. Tudo bem? Vou parar por aqui? Não. Eu vou mostrar um outro exemplo para você, pessoal, só para você ver que também poderia ser feito de um outro modo. Olha só, eu vou copiar essa tabela, não, vou duplicar o arquivo, ok, ó. Vamos duplicar ele aqui, deixa eu voltar aqui para voltar a aparecer a vocês, prontinho. Aqui está o gráfico, mas desse objeto, né, que eu utilizei, o modo de design, eu vou apagá-lo, tá? E aí você vai pensar, poxa, o professor apagou? Sim, eu vou inserir, mas eu vou utilizar o controle de formulário agora para você ver, ó. O controle de formulário é uma opção, pessoal, que você também pode fazer essas configurações, ok? Ó? Mas você vai clicar com o botão direito sobre ele, deixa eu pegar ele aqui, ó, e você vai lá em formatar controle. Aí tem o intervalo de entrada, você vai informar o intervalo de entrada, o vínculo de célula, vou vincular aqui uma célula, vou vincular essa daqui, ó, vou dar OK, prontinho. Quando você seleciona, ele vai fazer, pessoal, o deslocamento da posição. Então 2021, ó, é a posição 3, ok? Então lá no teu gráfico, né, ó, naquele gráfico que você tem aqui, ó, lindo e maravilhoso, o que você pode fazer? Você faz aqui, ó, igual índice, seleciona, ó, o teu intervalo do 2019 ao 2021, ponto e vírgula, clica nessa célula aqui, ó, que contém o número da posição que você quer se movimentar, tá? Fez isso, ó, vou dar Enter, voltou a funcionar. Aí você tem o elemento que você pode, ó, configurá-lo, ok, ó. Opa, deixa eu ajustar agora aqui, ó, novamente. E você tem aí, ó, o elemento que vai ter essa interação para você ir adequá-lo, né, ó, do melhor modo. Então quando você vem agora aqui, ó, 2019, 2020, funciona normalmente. O único detalhe que agora que você vai ter uma posição e através de uma função você consegue trazer o ano. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós falamos de gráficos dinâmicos e gráficos interativos para comparar valores no Excel e eu espero aí, do fundo do meu coração, tenha ajudado você a conhecer essas dicas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas deixa o convite. Quer aprender Excel comigo? Vem na descrição www.cursodeexcelonline.com. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.